Qualquer entrevista de um candidato, para qualquer função, ela deve começar com uma pergunta: você gosta de fazer isso? Um vendedor precisa ter paixão para vender, mas é preciso tomar cuidado porque há dois tipos de paixão em vendas. Uma é a do vendedor do passado, que tinha como meta tirar o máximo de proveito do cliente. Vender para ele era uma atividade de rapina, e a ambição era tanta que ele só enxergava suas próprias necessidades, seus próprios interesses, e não os do cliente. Era o vendedor que vendia uma vez só. Cada vez o cliente comprava uma vez e nunca mais. Hoje nós sabemos que o vendedor deve criar um relacionamento com o cliente, porque ele não quer vender apenas uma vez, mas ele quer ser o seu fornecedor preferencial. O objetivo do vendedor é entender as necessidades do cliente e poder ajudar o cliente. E como consequência, também ele vai acabar atendendo suas próprias necessidades, é óbvio, como profissional. Portanto, quem entrevista um vendedor, ele deve perceber se ele está diante de uma pessoa que gosta de ajudar os outros ou está diante de um egoísta, movido apenas pela ambição, desse tipo que gosta de levar vantagem em tudo. Uma terceira coisa que deve ser observada durante uma entrevista de candidatos a vendedores é a capacidade do vendedor vender a si mesmo, vender a si próprio, conquistar a confiança do entrevistador, saber responder e, principalmente, saber virar o jogo. O bom vendedor ele não vai conseguir ficar muito tempo na posição de vítima de interrogatório, ele vai logo transformar aquele interrogatório em conversa e logo cedo ele vai conseguir passar para o lado de quem pergunta, ele vai começar a fazer perguntas para o entrevistador, até mesmo para ele poder mostrar interesse por aquele trabalho. Eu creio que aquilo que eu disse em relação à entrevista do vendedor já define boa parte do perfil de um bom vendedor. Sempre lembrando que nós não estamos falando aqui da venda predatória, de assalto, mas da venda de relacionamento. Eu creio que uma característica que pode ser acrescentada aí é a curiosidade. O bom vendedor deve ser curioso, obviamente mantendo-se dentro do foco da venda, para não virar um cara intrometido, xereta, né? A curiosidade dele deve ser aquele tipo que tem nos filmes de detetive da TV, o cara que pega um fio de cabelo e consegue levantar o DNA da pessoa, fazer a fotografia dela, o retrato falado. Não é aquele que fica fazendo perguntas óbvias. O bom vendedor ele deve ter um senso de observação muito apurado, para ele obter informações silenciosas do cliente. Observar o tipo físico, postura, linguagem, outras características que geralmente são invisíveis às pessoas pouco observadoras. Aí, com base nessas observações e nas perguntas que ele vai fazer, com muito cuidado, ele vai ser capaz de descobrir a capacidade de compra do cliente, as necessidades do cliente, os desejos agora, os desejos futuros. E enquanto ele faz isso, ele também vai poder descobrir se o cliente tem um problema para ser resolvido, além do simples desejo de comprar. Se o cliente já comprou o mesmo produto ou serviço e está tentando comprar de novo, pode ser que ele tenha ficado insatisfeito com a compra anterior. Essa também é uma informação importante. Ou então, talvez o cliente tenha um problema realmente para ser resolvido, o que é muito comum nas compras feitas por empresas, onde há uma necessidade de uma máquina, necessidade de um serviço, por exemplo, de tratamento de resíduos. Isso acontece em prestação de serviço. O problema do cliente nesses casos pode ser de precisar aumentar a sua produção ou fugir das multas por excesso de poluentes, no caso do tratamento de resíduos. São problemas que precisam ser resolvidos e cabe ao vendedor nessa hora colocar-se como alguém que vai solucionar esse problema. O próximo passo numa venda assim, uma venda corporativa desse tipo, é saber colocar na mesa todo o potencial do problema. Ou seja, quanto aquele problema está custando atualmente para a empresa, ou quanto ele está impedindo que a empresa ganhe por causa do próprio problema, né? Esses números são importantes, porque quando ele apresentar a sua solução, quando o vendedor apresentar a sua solução, o cliente vai poder enxergar que, comparado ao que está perdendo ou deixando de ganhar, a solução até que não é cara. O bom vendedor deve ter a habilidade de fazer todo esse processo. No fundo, o que move as pessoas é sempre a mesma coisa. O desejo de ganhar dinheiro ou economizar dinheiro, busca de prazer e aquele anseio, né, por status ou reconhecimento. Esses elementos aparecem em maior ou menor grau em qualquer tipo de venda. Um empresário, por exemplo, ele pode querer comprar uma máquina para aumentar a sua produção e faturar mais. Mas pode ser o caso do cliente ser uma dona de casa, que está querendo trocar de refrigerador, comprar uma geladeira verde, essas que gastam pouca energia, para economizar dinheiro também. Nos dois casos, o dinheiro é o motivador.
Mas o empresário pode querer comprar a máquina porque a que ele tem atualmente é velha, quebra muito, dá muita dor de cabeça, muito gasto. Ele quer evitar aborrecimentos e, como consequência, ter maior prazer na direção da sua empresa, minimizar riscos, poder dormir sossegado. Isso é prazer. A dona de casa pode também querer o prazer visual na sua cozinha, encontrar um refrigerador que traga prazer visual, né? Os dois também podem querer ter um gostinho de status, de prestígio. O empresário, para ter a última máquina que existe, o último lançamento, a última tecnologia do mercado, poder até se gabar diante dos amigos, né? E a dona de casa também, poder mostrar para as amigas a sua geladeira nova, que é o último modelo, o modelo mais radical. Nos dois casos, o preço às vezes não é o mais importante, mas é o prestígio. Vai falar mais alto o prestígio do que o preço baixo. As indústrias de máquinas caras, indústrias de refrigeradores caros, teriam saído do mercado se não existisse também esse aspecto na venda. O vendedor precisa identificar isso durante a venda. Sim, vendedores dependem de motivação constante, porque eles passam a vida vendendo e levando porta na cara, né? Levando não, ouvindo não o dia inteiro. Um bom vendedor tem que ter pele grossa, não pode guardar rancor, tem que levar as coisas na esportiva. Se ele for muito orgulhoso, muito turrão, ele não vai voltar mais naquela pessoa que um dia disse um não para ele. Ele vai se sentir ofendido, guardou aquilo, ficou remoendo. Ele não volta mais naquele cliente, que poderia ser uma oportunidade para uma outra hora, né? Uma das coisas que motiva o vendedor, claro, é o dinheiro. Mas o vendedor funciona também com outras duas coisas, que são as mesmas que ele usa para motivar seus clientes, como prazer e prestígio. Tem coisas que são simbólicas na vida, são mitos, são coisas que não são tangíveis, né? Uma competição, um prêmio, um tapinha nas costas, uma passagem de férias, um hotel, um ingresso para um jogo de futebol, se o vendedor gosta de futebol. Essas coisas assim realmente motivam, criam uma relação boa do vendedor com a empresa que ele representa. Outras coisas que também motivam o vendedor são treinamentos. Sim, ele saber que a empresa está investindo nele, né? Uma equipe afinada, uma equipe que ele trabalhe junto, que possa ser afinada com os objetivos da venda, também que saibam por que existe o vendedor. O marketing, o departamento de marketing também, o desenvolvimento de produto, ter um relacionamento bom com o vendedor, perguntar, procurar saber o que ele acha, porque na verdade ele conhece o cliente, ele está na linha de frente, ele sabe o que pode dar certo e o que pode não dar certo. Mas na nossa política, ainda uma política, na nossa cultura, uma política de remuneração é importante. E ela deve incluir comissão, deve incluir um incentivo variável para o vendedor poder ser motivado a vender mais. Alguns países, como o Japão, por exemplo, o salário fala mais alto porque são países onde as pessoas querem trabalhar no mesmo lugar a vida inteira, né? Tem aquela tradição de o emprego é a vida da pessoa e coisa assim. Bom, os treinamentos precisam ser muito interessantes, devem ser constantes também. Além daqueles treinamentos técnicos que os vendedores precisam, às vezes, dependendo do tipo de produto ou serviço que eles vendem, é preciso dar a eles também treinamento de vendas, e treinamento de comunicação, treinamento de marketing, para eles ficarem afinados com técnicas, tendências de negociação, abordagem de cliente, postura e tudo isso. Os treinamentos precisam ter um grau de agressividade, eu acho que tem que ser importante. Estimular o vendedor a pensar, a sair da zona de conforto. Eu costumo questionar nos treinamentos a maneira dos vendedores, a maneira que eles vendem, colocar em dúvida se é boa ou não, se é boa ou ruim, porque eu às vezes percebo que algumas equipes alguns vendedores culpam tudo e todos pela falta de sucesso deles. Então, criando simulações e uma competição entre os participantes, isso cria um estímulo maior também para eles aprenderem. E eu procuro detectar os pontos fortes de cada um e trazer também à tona os pontos fracos para poder corrigir. E questiono. Por quê? Porque eu quero ver se eles negociam comigo. Porque se um vendedor ficar irritado, brigar comigo, ele não é um bom vendedor, ele não é um bom negociante. O bom negociante, ele tem que ter argumentos, ele tem que trabalhar sob pressão, porque é sob pressão que a gente conhece as pessoas. E um bom treinamento precisa criar um certo grau de pressão.